Olá, pessoal, boa tarde. Muito bacana estar com vocês aqui novamente nesse quarto vídeo e hoje a gente vai falar de algo interessante. Eu espero que seja interessante para você. E o tema é: por isso ninguém se entende. E quando eu falo isso, estou falando sobre a comunicação assertiva e a liderança nas equipes, entendendo os gaps na comunicação. O meu compromisso aqui com você é te passar uma situação muito comum, acho que em 100% de todas as empresas, inclusive dentro das nossas casas, e também te levar uma ferramenta para aplicar, para começar a utilizar de uma forma que você consiga ir resolvendo esses problemas. Então nós nunca vamos ficar somente no fala-fala, a gente vai falar e sempre vamos passar uma ferramenta para você começar a utilizar na sua empresa, com a sua equipe, com os seus liderados. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint. Comunicação assertiva, né, e a importância do feedback. Se eu for passar esses dois hoje, vai ficar um pouco longo. Então eu vou me atentar somente à comunicação assertiva e no outro vídeo eu falo para vocês sobre o feedback e alguns formatos que são muito utilizados, aqueles que valem a pena, aqueles que não valem a pena dentro da minha visão. Né? Cada líder tem uma forma de passar feedback e esse a gente vai passar para o segundo vídeo, senão vai ficar muito longo e pode ficar cansativo. Então vamos falar hoje sobre a comunicação assertiva. E eu já quero quebrar logo de cara um mito. A gente ouve muitas pessoas falando assim: eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo, eu não sou responsável pelo que você entende. Já ouviu alguém falando isso? Se você já ouviu alguém falando isso, ou se você mesmo já falou isso, levanta a mãozinha aí que eu quero saber. Comenta aí. Porque esse é um erro gigante da comunicação assertiva. Por quê? Todos nós somos responsáveis pelo que o outro entende daquilo que a gente está falando. Isso é comunicação assertiva. É quando a gente garante que o outro entendeu aquilo que eu estou falando com ele. Porque as pessoas, elas têm um sistema de entendimento com base nas suas crenças, com base nos valores, com base no mundo que ela vive, no conhecimento que ela tem. Ou seja, a forma em que eu percebo uma situação é diferente de uma forma que você percebe a mesma situação. Por isso que dentro de um trabalho de comunicação assertiva, como liderança, você com seus liderados, você precisa se assegurar que ele entendeu aquilo que você está passando. A sua mensagem tem que ser clara, de uma forma a não ter ruídos. E qual é o formato que você vai utilizar para entender isso? Para a gente passar para esse próximo tópico, eu quero que você assista agora esse vídeo que é super legal. Primeiro, ele é hilário, porque é um vídeo de humor. Um pessoal chama Os Barbichas, talvez vocês conheçam. E eu acho muito legal. É um vídeo de 2 minutos, 2 e pouquinho. Segue aqui e depois a gente volta. Ô, Lico, pega coisa ali pra mim. Que coisa? Perto do treco ali. Que treco? Do lado do esquema. Que esquema? Perto do negocinho tem um esqueminha assim. Onde? Do lado do troço ali. O que é? Tá difícil hoje, hein? Você não me fala o que você quer? O Dani pediu pra vir até aqui pra pegar coisa em cima do esquema, do lado do trocinho ali que o carinha lá, amigo do outro, tá precisando. Mas que coisa? Em cima do bagulho lá. O abajur. Se eu quisesse o abajur, eu teria pedido o abajur. Então me fala o que você quer. Não sou eu que quero, é o carinha lá, amigo do outro, que tá com o Dani e pediu pra vir aqui pegar o coisa. Mas que coisa, Anderson? O esqueminha todo coisadinho ali. Que esquema, meu Deus do céu. Em cima do bagaio. Não é um abajur. Mas que fixação pelo abajur, cara. Você quer o abajur, pega ele pra você. Me fala o que você quer que eu pego. É o que eu tô tentando falar desde que eu entrei aqui. Então pega você, ué. Eu não posso, eu tô segurando a coisa aqui. Se soltar o treco aqui, o coisa todo lá vai zoar o esquema. Que esquema, Anderson? O lance que usa os breguetes, que o carinha lá, amigo do outro, pediu pra vir buscar o coisa aqui, caramba. Se você não me fala, fica difícil, concorda? Você que fica fazendo os esquemas aí tá ficando surdo. Que esquema? De ficar falando, coisando os esquema lá. Bagaio. Desde quando eu fico coisando os esquema? Eu nem no bagaio fui. Os caras ficam falando, tal. Seu governo, eu nem fui no coisa que coisa o esquema pra não ter que coisar o coisa. Mas coisou. Coisou o quê? O esquema lá.
Não coisou. Coisou. 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 Não coisou. Coisou sim, que eu nunca vi um coiso tão coisado como aquele coiso. Coisou não. Coisou os breguetes inteiros do lance do troço que eu vi o esquema. Esquema não. Foi um lance. Pra mim foi um esquema. Você confunde tudo também. Ah, qual a diferença do lance lá pro esquema lá? Todo mundo sabe que o lance é um esquema meio lanceado. E o esquema é um lance no esquema, Anderson. Por favor. Pra mim é o contrário. Pra você, Gente, pegou lá, meu? Ah, o Lico não quer pegar. Pegar o quê? Ô, Lico, deixa dessa e pega lá, vai. Me fala o que é, que eu pego. Ali em cima do troço ali. O que? Que troço? Perto do bagulho. Que bagulho? Nossa, que É irritação. o que eu falei pra ele. É o negocinho que tá em cima do negocinho de esqueminha lá. Que esquema? Do lado do troço ali. O abajur. Serve. E aí, me conta depois de assistir esse vídeo, quantos de vocês já utilizaram um abajur amarelo para resolver um problema? Não é verdade? Chega num ponto em que a pessoa fala assim, tá bom, serve esse relatório, tá bom, serve esse material. Puxa vida, dá isso aí mesmo, vai, resolve, já que não tem tempo, perdeu a hora, vamos, né? É isso aí mesmo que serve. Traz o abajur amarelo, né? Então, quanto de nós, a gente não faz isso no nosso dia a dia porque não teve a comunicação assertiva. E aí as pessoas podem falar assim, poxa vida, mas como? O que é comunicação assertiva? É tão fácil, eu sofro com os meus liderados, o meu colega de trabalho, a minha colega de trabalho, às vezes até o meu marido, a minha esposa, né? Eu falo e ele não entende. Será que você realmente falou da forma que a pessoa entenda? Talvez você tenha falado, provavelmente você tenha falado da forma que você entende. Mas se coloca no lugar da outra pessoa. Será que ela entendeu? Isso é muito comum, gente. Muito comum ter atrito, ter problemas sérios, brigas sérias entre sócios, entre times, né? Entre família mesmo, por conta dessa falta de comunicação assertiva. Não é mesmo? Então, eu quero passar para vocês alguns perfis de comunicação. E dentro dele você vai se analisar. E também analisar os seus colaboradores, os seus líderes. Por que os seus líderes? Eu falei colaboradores e líderes. Por quê? Porque às vezes você é um liderado, você é um gestor na sua empresa e você tem o presidente, você tem um diretor acima de você. Então, quando a gente consegue entender a forma de comunicação das pessoas, a gente consegue encontrar meios de falar mais assertivamente para ela. Certo? Então, vamos lá. Os perfis de comunicação são 4. Até então era tido como 3 perfis. Só que como estudo do conhecimento humano, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de gestão e ferramentas e técnicas e tudo mais, foi criado um 4º perfil de comunicação, que é o perfil assertivo. Esse eu vou falar para vocês depois, no final, que eu descrever esses 3 perfis. O primeiro é o perfil agressivo. Esse perfil, ele geralmente tem a tendência de ser o mandão, colocar a última palavra dele, é assim que tem que ser feito, ele parte para cima mesmo, ele não tem preocupação às vezes de sair da sala e bater a porta, né? Ele tem esse perfil agressivo. Esse é o perfil tipo, é assim que eu quero, assim que vai ser. É esse formato e para mim não vai ser diferente. Ele é capaz de passar por cima de outras pessoas para atingir aquilo que ele quer. Ele realmente domina o outro. Muitas das vezes ele se sente superior e aí ele acaba menosprezando as outras pessoas. E isso num líder é muito ruim. Se você se encaixa nesse perfil, líder, empreendedor, empresário, se avalie, porque tem muito a ver com a questão de eu estou certo o tempo todo. E a partir do momento que você se vê certo o tempo todo, você bloqueia as oportunidades de enxergar visões diferentes e com isso encontrar saídas diferentes para problemas antigos e velhos, ou até oportunidades novas. Então, todas as vezes que a gente trava, eu sei, eu sou superior, tô menosprezando o outro, eu tô fechando a porta ali para uma infinidade de novas possibilidades. Então, se você se identificou com esse perfil, se avalie.
né? Se avalie e busque a sua melhoria. Porque com certeza o perfil agressivo, ele não é um perfil que vai passar toda a informação necessária para trabalhar dentro da metodologia da comunicação assertiva, ok? O segundo perfil é o passivo. Esse a gente encontra muito nas empresas, muito. Sabe aquele colaborador que geralmente é o sim senhor, não senhor, faço sim, sim, fica quietinho, nas reuniões ele vai, às vezes ele fica lá, balança a perna, marge a unha e, sabe, fica inquieto. A postura dele é inquieta, mas ela não é uma postura de confronto, é inquieto. É aquele cara que ele não quer desagradar o outro, ele busca a harmonia, ele foge do conflito. É aquele perfil de comunicação que o físico dele, a comunicação física dele é o cara que busca água pro colega, busca café pro colega, porque a forma que ele tem de comunicar é passiva, ele quer harmonia. Então, essa pessoa, ele dificilmente dá opinião. E às vezes, quando ele dá opinião, se não for a partir de um feedback muito verdadeiro e profundo, com um rapport bacana, o que vai acontecer? Ele vai falar aquilo que o diretor, aquilo que o líder, aquilo que você quer que ele fale. E não realmente aquilo que ele precisa falar. Entende a importância de você entender sobre comunicação assertiva para você extrair de cada pessoa, entender qual é o perfil de cada pessoa e na hora de você conversar, você conseguir extrair aquilo que de fato você precisa extrair e não aquilo que seja superficial. Então, a característica do passivo é essa, ela tende a subestimar os próprios sentimentos dela, né, em detrimento ao direito do outro, por exemplo. Né? O discurso dela é um pouco confuso, às vezes um pouco na defensiva, encolhidinho, né? Ele se culpa, não, realmente o erro foi meu. Cede facilmente. Esse cara é alguém que às vezes, se for muito bem trabalhado, será uma excelente pessoa para trabalhar em equipe. Né? Porque ele vai pensar sempre de uma forma colaborativa, mas um cara de perfil passivo, seja o seu colaborador ou seja você, não é legal, também não é legal. Eu acho muito pouco possível que dentro do perfil empreendedor tenha muitas pessoas de formato de comunicação passiva. Né? Geralmente o empreendedor ele é muito mais agressivo. Mas mesmo assim, não é uma regra, isso aí é através do meu achômetro mesmo, né? Dentro daquilo que a gente trabalha no dia a dia. É muito mais comum a gente encontrar no perfil do liderado o passivo do que o agressivo. A terceira característica de perfil é o agressivo passivo. Esse também, às vezes, é o que eu costumo chamar dentro das empresas da maçã podre. Tem aquele velho ditado que fala, né, que uma maçã podre contamina a caixa toda. Para mim, o ativo passivo ele se encaixa perfeitamente, porque ele é um comportamento misto e com isso eles têm um jeito manipulador. Ele é lacônico, às vezes você está conversando, ele suspira de impaciência, bate na mesa, né? Ele tende a desvalorizar a inteligência do outro. Então, esse cara, você precisa ficar com o olho nele, porque ele pode ser pouco transparente e às vezes ele consegue manipular as informações de uma forma que você acredita piamente e às vezes você vai tomar uma decisão errada por conta desse perfil que está chegando para você de comunicação e na realidade não é bem isso. E você também, como empresário e empreendedor, se autoavalie se o seu perfil também tem um pouco a ver com agressivo passivo. Outra característica desse perfil de comportamento de comunicação, ele faz chantagem emocional, ele faz os outros se sentirem culpados e muitas vezes distorce aquilo que as pessoas falam. Não, mas eu fiz isso porque fulano falou, às vezes o fulano não falou aquilo, mas eu entendi assim. Então ele não pensa duas vezes também em utilizar essas distorções e manipulações para conseguir aquilo que ele quer. Entendida a questão desses três perfis principais sobre comunicação, vamos falar agora também sobre aquilo que a liderança atual hoje, eu costumo dizer o que é a liderança atualizada, né? Porque líder de alguma forma, em algum momento, nós somos a nossa vida, independente de você se ver como líder ou de você não se ver como líder.
E essa liderança atualizada, ela é uma liderança que ela precisa ser focada muito em resultado, muito em inovação e muito em pessoas. E isso não existe sem processo. É impossível você trabalhar com tudo isso e não colocar processo, organização, senão você não vai conseguir nada. Você vai se frustrar, você vai ter resultados pífios e não vai ser legal. Então, o que a nova liderança busca? Ela busca esse perfil de comunicação assertivo. O que é o perfil de comunicação assertivo? Eu estou emitindo algo para você, estou passando uma informação para você e eu preciso me certificar, me garantir que você entendeu exatamente aquilo que eu estou falando. Entende? Por isso que às vezes eu repito o que eu falo, porque eu preciso me certificar que você realmente está entendendo o que eu falo. Isso é uma das características do perfil assertivo. Outro ponto, ele passa a mensagem na totalidade. Ele não espera que o outro entenda porque é óbvio. Vou dar um exemplo aqui. Eu, como líder, vou passar para minha supervisora amanhã. Né? Isso é fato, tá? É fato. Hoje é domingo, não vou fazer isso, mas mais tarde eu já mando uma mensagem para ela. Como supervisora, ela entende que isso acontece uma vez ou outra, que na minha ausência e na ausência da minha sócia, é ela que é responsável pela empresa. E o que eu vou falar para ela? Paula, é o seguinte, o meu teste de Covid deu positivo, estou em isolamento domiciliar, você sabe que estava buscando aí tratamento e tudo mais, e a médica passou isolamento para mim domiciliar até o dia 9. Por conta disso, eu preciso que você deixe tudo organizado porque você entra de férias no dia 7. Então, eu quero que você faça um list para mim de tudo aquilo que esteja pendente, tudo aquilo que esteja sendo necessário fazer, reúna com a equipe de criação e de atendimento, verifique como que está sendo feito todos os processos, como estão os andamentos dos jobs, passa para mim uma listagem para a gente ver o que pode ser feito. Vou continuar trabalhando contigo à distância, permanecerei home office até tal data. Você tem alguma dúvida? Você pode pontuar para mim alguns pontos que você já vai trabalhar sobre isso amanhã? Aí ela vai me dizer. Com base na resposta dela, eu vou entender se ela entendeu o que eu preciso ou não. Na hora que ela terminar de me pontuar, eu falo para ela, beleza, vamos fazer então a pauta com base nisso no que nós resolvemos. Faço a pauta listando no WhatsApp para ela tudo aquilo que ela precisa fazer. Aquilo que for algo maior, que precise de, por exemplo, algum plano de ação ou que precise de algo mais específico, a gente joga no Operandi, que é o sistema nosso interno de gestão, ou a comunicação no workplace, ou seja, deixa tudo muito amarradinho. Por que eu faço tudo isso? Para que eu preciso me garantir que ela entendeu o porquê ela vai fazer. Ela está prestes a sair de férias e eu estou jogando para ela uma responsabilidade grande. Então, se eu falo para ela o motivo pelo qual eu preciso que ela faça isso, além da rotina dela, ela vai entender o porquê que eu estou solicitando, ela vai entender se o motivo é nobre para ela, imbuída dentro do propósito da empresa, ela vai entender que isso é importante e ela vai ter a tendência a fazer isso de uma forma muito mais prazerosa para ela e eficaz para a empresa. Entende a importância de você realmente passar a mensagem na totalidade? É claro que tem coisas íntimas que você não precisa passar, não tem coisas suas que não tem necessidade, mas para explicar um processo, às vezes é interessante você contar tudo o que está acontecendo. Então, passar a mensagem na totalidade e entender que, passar a mensagem na totalidade e se resguardar que aquela pessoa entendeu o que você pediu. Terceiro, saber separar os papéis de comunicação e postura dentro da organização e em cada situação. Isso também é importante. Por mais que sua empresa que você está começando seja pequena ou tenha 10, 15, 20 colaboradores, esse é o foco do canal, falar para quem está começando até 20 colaboradores, às vezes a gente acaba misturando os papéis, porque a gente trabalha todos os dias com um grupo de pessoas, 5, 6, 8, 10, 15, 20 pessoas todos os dias. Então é muito comum a gente parar na copa e tomar um café com um, conversar como que está, parar no corredor e bater um papo com o outro. Isso é muito comum nas empresas pequenas, né?
Com tudo isso, você líder, você empresário, você não pode misturar os departamentos, vamos colocar assim. Porque nem sempre aquilo que está a nível estratégico e de gestão, o seu nível operacional vai entender. Então saiba separar a forma de falar com cada setor da sua empresa. Isso também faz parte da comunicação assertiva. Tem coisa que não precisa passar para a criação, não precisa passar para quem está no operacional, não precisa passar para quem está no tático, às vezes só no setor estratégico. Então entenda o que você pode falar em cada setor, em cada nível. Entendido isso? Beleza. Vamos lá, mais um ponto. O líder assertivo, ele garante que a sua fala não vai afetar de forma intencional o outro. Isso é um termômetro. Isso é um termômetro fantástico. Quando você vai falar algo para o seu liderado, você se certifica de fato que aquilo que você vai falar, você não está de uma forma intencional gerando mal-estar, gerando algo ruim. O líder assertivo, ele consegue falar sim e não com tranquilidade, porque ele tem segurança daquilo que ele está falando. Ele tem segurança na sua decisão e ele pensa antes de falar. Então, não é ruim, não é errado, não é fraco. Eu já ouvi muito isso. Pô, falou algo, deixa eu resolver logo. Sabe a historinha de beber um copo d'água antes e contar até 10? Infalível. Porque todas as vezes que a gente fala primeiro para depois pensar, vai dar problema. Raras as vezes não dá. Então pense, um líder assertivo, ele pensa antes de colocar as palavras. E jamais ele vai ofender alguém, machucar alguém de forma intencional. Isso é uma característica muito importante da comunicação assertiva. E outra coisa, ele garante que a sua postura e voz seja o reflexo da mensagem que ele está falando. Então, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês. Eu acredito que a minha entonação tem a entonação normal, que eu estaria falando com outras pessoas dentro de uma sala, que eu estivesse gostando do papo e tudo mais. Agora, imagina se eu tenho que falar com vocês e aí eu chego e falo assim. Então, gente, a comunicação assertiva, deixa eu ver aqui, garante que o outro entendeu o que ele pretendia dizer. Eu vou estar passando para vocês verdade no que eu tô dizendo? De jeito e forma alguma. Não vou estar passando. Duvido que vocês acreditariam no que eu estou falando se a minha postura fosse encolhida, se o meu tom de voz fosse diminuído, se a minha postura fosse diferente. Isso é importante. Eu já ouço tanto e já ouvi muito, inclusive, né, uma pessoa muito próxima a mim fala assim pra mim: de manhã eu não existo. Não sei quem é que acorda de bom humor. Isso é uma crença limitante dela. Vou mudar isso? Não, não vou mudar. Posso trabalhar nisso de uma forma indireta? Posso. Essa pessoa de manhã, se ela precisar de chegar e fazer uma reunião com a equipe dela, ela vai chegar de mau humor, de cara fechada e vai. Então, a gente tem que fazer isso, isso e isso. O que a gente faz? Primeiro momento, alinhamento de pauta, tudo pelo WhatsApp ou outro canal de comunicação, despacha as primeiras demandas e 10 horas da manhã faz a reunião com a equipe. Já passou o porquê que eu tenho que acordar de manhã de boa, 10 horas da manhã faz a reunião com a equipe, já tá de boa, já dá risada, já conversa e tudo mais. Por quê? A nossa postura perto dos nossos liderados, ela tem o poder, ouça isso, anota isso que eu tô te dizendo. A nossa postura perto dos nossos liderados, ela tem a capacidade de ser um balde de água fria ou um fósforo na palha seca. A nossa conduta perto dos nossos colaboradores tem isso. Faz um teste. Chega um dia de manhã na sua empresa e chega de cabeça baixa. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Entra. Chega no outro dia, você chega... Não precisa gritar, mas... Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza, olha, o dia hoje vai ser ótimo. Qualquer dúvida, estou por aqui. Você vai ver que as pessoas, elas vão entrar na mesma vibe que você. Você querendo ou não, elas querendo ou não. Isso é muito real de acontecer. A nossa postura, a nossa energia, ela realmente influencia quem está ao nosso redor.
E o nosso liderado, a nossa empresa, ela necessita, ela se alimenta disso. E esse alimento é a gente, é o nosso convívio, é o nosso contato, é a nossa forma de falar, é a nossa expressão verbal, a nossa expressão corporal. E é isso, pessoal. Eu acredito que eu consegui passar para vocês as características dos perfis de comunicação, o que é uma comunicação assertiva, e eu espero realmente que vocês consigam aplicar de uma forma mais real dentro da empresa de vocês. Para fechar esse vídeo, eu vou falar para vocês um dos grandes problemas na hora de trabalhar com a comunicação assertiva, que são as respostas sem especificidade. Então eu vou dar alguns exemplos e aí vocês se monitorem durante aí o dia de vocês, para vocês entenderem se vocês dão e se vocês recebem respostas sem especificidade. Tipo assim, você sente que um colaborador seu não tá rendendo bem, não tá indo bem, tem algum problema. Aí você chega nele e fala para ele assim: fulano, eu gostaria de conversar contigo e tal, tô observando que você tá assim, 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 assim. O que tá acontecendo com você? Aí ele vai lá e diz assim pra você: eu estou sobrecarregado. O que é que um líder agressivo ou passivo ele faria? Vou resolver a situação. Por que você está sobrecarregado? A questão não é estar sobrecarregado. O problema não é estar sobrecarregado. O que você tem que fazer quando você for abordar esse colaborador ou quando você der essa resposta para você mesmo, seja específico. Como que você está sobrecarregado? Em qual momento você se sente sobrecarregado? E muda de figura, né? Então, por exemplo, olha, eu me sinto sobrecarregado porque o atendimento que deveria estar auxiliando não está conseguindo fazer por isso, isso e isso, ou porque está enrolando mesmo, e eu tô sobrecarregada com o meu serviço, com o serviço de fulano. Em contrapartida, aconteceu isso, isso e isso também que me sobrecarregou. Ou seja, quando você traz para a conversa, para você, para sua vida, a especificidade, você melhora a questão da comunicação assertiva. Outra coisa, fulano de tal, faz isso para mim. Ok, vou fazer. Mas às vezes a pessoa fica ali. Quantas vezes você pediu algo para um colaborador e demorou uma semana para te entregar? E aí na hora que você começa a apertar, ele olha para você e fala assim: mas é porque eu não entendi. Já aconteceu isso contigo? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Então eu costumo sempre dizer, não se sinta burro. Eu já ouvi tanto isso. Fulano é burro. Não é burro. Às vezes a pessoa tem um perfil passivo e ela não vai perguntar. Então, compete a você garantir que ela entendeu aquilo que você precisa. Então, passe a ser específico nas suas comunicações. Não espere, tipo, mas é tão óbvio. Mas não é assim. Mas eu já falei. Tá, mas você falou 300 vezes, mas a pessoa entendeu? Porque a partir do momento que você fala e a pessoa entende, provavelmente ela não vai te fazer mais a mesma pergunta. É igual criança. Ela fica te perguntando por quê, até ela entender. Ela entendeu, pronto, resolvido o problema. Até ela ter outra dúvida. A mesma coisa somos nós. Então, como líder, como liderança, como gestor, como empreendedor, você precisa garantir que a sua comunicação, ela é uma comunicação assertiva e que a outra pessoa entendeu aquilo que você quer falar. Espero que vocês coloquem essa dica aí para funcionar. Deixe para mim depois falando se você conseguiu trabalhar a comunicação assertiva, se valeu para você a pena esse vídeo, se está ajudando você, se está colaborando com você em alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa para mim que vai ser bem bacana colocar sua dúvida na pauta. Vai ser bem legal mesmo. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Um beijo, até mais e até no nosso próximo vídeo. Ok?